Em 1943, a Europa estava sob o domínio férreo da suástica. O medo era moeda de troca, e a voz de qualquer dissidência era brutalmente silenciada. Mas em Munique, um sussurro de resistência começou a circular, trazido por uma jovem universitária cuja aparência frágil escondia uma convicção de ferro. Sophie Scholl, com apenas 21 anos, não era uma espiã treinada ou uma guerrilheira, era uma estudante de filosofia e biologia que se recusou a aceitar o silêncio como resposta à barbárie. Enquanto milhões se curvavam ou fingiam ignorância, Sophie se juntou a um pequeno grupo, a Rosa Branca, que acreditava que a salvação da Alemanha estava na conscientização individual. Eles não usaram armas, usaram máquinas de escrever e papel, transformando palavras em atos de rebelião que desafiavam o próprio poder do Terceiro Reich. A história de sua captura e julgamento é um testemunho de covardia e heroísmo em partes iguais. É a prova de que a luz da moralidade pode brilhar mais forte nas trevas mais profundas. Você está prestes a conhecer o destino chocante de Sophie Scholl, a mulher que escolheu a morte em vez do silêncio, e descobrir como seus atos de rebeldia solitária inspiraram um movimento que sobreviveu ao Terceiro Reich, tornando-se um ícone global da resistência civil. Prepare-se para uma história onde a moralidade triunfa sobre a tirania e a juventude se torna a vanguarda da liberdade. A decisão que ela tomou no tribunal, que selaria seu destino, será revelada e fará você questionar o limite da sua própria coragem. A Rosa Branca operava sob um sigilo quase absoluto. Os panfletos, escritos com uma eloquência que misturava filosofia e um apelo direto à ação, eram distribuídos à mão, postados para endereços aleatórios, ou largados secretamente em cabines telefônicas, numa tentativa desesperada de furar a censura e alcançar a população alemã, adormecida pelo medo e pela propaganda. O perigo era inimaginável. O menor erro, a menor suspeita, e o destino seria o fuzilamento ou a guilhotina. A tensão entre o idealismo de Sophie e a realidade brutal do regime nazista é o que torna essa narrativa tão poderosa. Você sabia que, dias antes de sua prisão, Sophie teve uma chance de escapar, mas recusou? Seu namorado, Fritz Artnagel, um oficial que serviu na Frente Oriental, tentou convencê-la a fugir do país. Sophie, no entanto, respondeu que não poderia fugir enquanto seus amigos estivessem em perigo e o povo alemão estivesse sendo enganado. Ela estava disposta a enfrentar as consequências de suas ações. Este detalhe surpreendente, que revela a profundidade de sua convicção e seu compromisso inabalável com a verdade, será o ponto de virada desta história e você o descobrirá em seu pleno impacto mais à frente. Mas antes de mergulharmos nos bastidores da Rosa Branca, a célula secreta de resistência de Sophie, faça parte deste movimento por histórias que inspiram. Inscreva-se no canal agora, ative o sininho para não perder o elemento surpresa e ajude-nos a produzir mais vídeos como este, que celebram a resistência e a força do espírito humano. Sua inscrição é o nosso combustível para continuar contando a história daqueles que ousaram desafiar o poder em nome da humanidade. A semente da dissidência em Sophie foi plantada cedo. Embora tenha se juntado à juventude hitlerista por um breve período, seguindo a tendência da época, o entusiasmo se desfez quando ela percebeu o lado sombrio do movimento. A repressão à arte moderna, a perseguição a intelectuais e, crucialmente, a prisão de seu pai por declarações críticas ao regime, abriram seus olhos para a tirania. A entrada na Universidade de Munique em 1942 marcou o ponto de inflexão. Foi lá que ela se uniu ao irmão, Hans, e a um círculo íntimo de estudantes, incluindo Alexander Samorel, Willy Graf e Christoph Probst. O grupo lia textos proibidos, como os de Santo Agostinho e Lao Tse, buscando uma base filosófica e moral para sua oposição. A derrota alemã em Stalingrado serviu como catalisador. O grupo percebeu que o fim do regime era inevitável e que o povo precisava ser despertado antes que a Alemanha fosse completamente destruída. O nascimento da Rosa Branca, Weiße Rose, foi um ato de desespero calculado e idealismo. Seus panfletos não eram meras críticas, eram tratados de resistência, citando a Bíblia e filósofos para argumentar que todo alemão decente tinha a obrigação moral de resistir ao mal. Sophie, com sua caligrafia meticulosa e seu talento para a organização, tornou-se essencial para a logística da Rosa Branca, assumindo os riscos de adquirir papel, envelopes e, o mais perigoso de tudo, distribuir o material pelas ruas sob o olhar atento da Gestapo. Seu papel era de igualdade, mostrando que a resistência não tinha gênero, apenas coragem. A atuação da Rosa Branca era um espetáculo de pura audácia em um teatro de opressão. Imagine a cena, jovens universitários, com a vida inteira pela frente, arriscando tudo por um ideal abstrato de liberdade. A cada panfleto, a cada envelope selado, eles colocavam a cabeça a prêmio. O grupo agia com uma precisão quase militar. Eles estudavam os horários de trem, as rotas de correio e os momentos de menor vigilância para lançar suas mensagens.
Sophie, em particular, utilizava sua aparência de boa moça para passar despercebida. Ela andava de bicicleta pelas ruas de Munique, com pacotes de panfletos escondidos em sua cesta, parecendo apenas mais uma estudante inocente. A dificuldade de obter suprimentos era imensa, e o perigo de delação estava sempre presente. Em um país onde crianças eram incentivadas a denunciar seus próprios pais por atitudes não alemãs, a confiança era um luxo que a Rosa Branca não podia se permitir. Eles tinham plena consciência de que, se fossem pegos, não haveria julgamento justo, apenas a execução sumária. Os panfletos evoluíram de apelos filosóficos para clamores por sabotagem ativa. O sexto e último panfleto, que desencadeou o clímax de nossa história, era um grito de guerra, conclamando os estudantes a rasgar o manto da indiferença e se levantar contra a ditadura criminosa de Hitler. A tensão aumenta à medida que nos aproximamos do momento em que essa chuva de palavras se transformaria na sentença final para Sophie. A manhã de 18 de fevereiro de 1943 seria o fim da linha para Sophie e Hans. Eles haviam passado a noite datilografando e embalando centenas de cópias do explosivo sexto panfleto. O momento era crítico. As aulas estavam terminando, e a universidade estaria cheia de estudantes, o público-alvo perfeito. Sophie e Hans entraram no prédio, levando consigo malas cheias de subversão. O plano era simples: deixá-los em corredores e salas de aula. O medo devia ser palpável. Cada passo nos corredores ecoava em seus corações, sabendo que qualquer pessoa poderia ser um espião da Gestapo. Eles distribuíram quase todo o material, mas o tempo estava se esgotando. Subindo ao terceiro andar, Sophie e Hans se depararam com um dilema. Um grande volume de panfletos ainda restava. Em um impulso final de desafio, ou talvez um ato de desespero idealista, Sophie subiu as escadas para o patamar superior do átrio principal e, em um gesto que se tornaria icônico na história da resistência, lançou o restante dos panfletos no ar. As páginas brancas caíram como flocos de neve, flutuando sobre a multidão de estudantes lá embaixo. Foi um instante de liberdade fugaz, um momento de glória moral. Mas esse momento foi testemunhado. Um zelador chamado Jacob Schmid, um fervoroso membro do partido, observou a cena, com ódio estampado no rosto. Imediatamente, ele trancou as portas principais, selando o destino dos dois irmãos. A chegada da Gestapo foi rápida e brutal. O interrogatório que se seguiu na sede da Gestapo foi uma sessão de mentiras, enganos e tentativas de coerção. O investigador, Robert Moore, ficou impressionado com a inteligência e a firmeza de Sophie. Ela manteve sua negação por horas, tentando desesperadamente proteger os outros membros da Rosa Branca. No entanto, o rascunho do panfleto, encontrado na carteira de seu irmão Hans, e as evidências circunstanciais, tornaram a mentira insustentável. Foi nesse momento que o oficial Moore, em uma tática que beirava o cinismo ou talvez um resquício de humanidade, viu a oportunidade de salvar a jovem. Ele confrontou Sophie com as evidências, e em seguida, fez a oferta que poderia ter lhe salvado a vida. Ele disse que, se ela se retratasse, alegando que havia sido manipulada por seu irmão e que se arrependia, ele poderia usar sua influência para que ela fosse libertada com uma pena simbólica. A chance de escapar da guilhotina estava ali, a um sim. Mas Sophie, com uma calma assustadora e uma convicção inabalável, olhou nos olhos do oficial e recusou. Alguém tinha que começar, ela declarou. O que escrevemos é o que muitos pensam. Eles só não ousam expressar. Ela preferiu o martírio à hipocrisia, a verdade à vida. A decisão era final. Em 22 de fevereiro de 1943, o infame Tribunal do Povo de Roland Freisler condenou Sophie, Hans e Christoph Probst. A execução, por guilhotina, foi realizada poucas horas depois. A vida de Sophie Scholl durou apenas 21 anos, mas seu legado é eterno. Suas últimas palavras, antes de ser levada para a guilhotina, ressoam como um hino à liberdade. Tão bom tempo e um sol quente, e eu tenho que ir. Mas o que importa a minha morte, se através de nós milhares de pessoas são despertadas e movidas à ação? A Gestapo tentou abafar a história da Rosa Branca, mas falhou miseravelmente. O sexto panfleto, que ela lançou no átrio, foi contrabandeado para a Suécia e, em seguida, reimpresso por milhões pelos aliados, que o distribuíram por toda a Alemanha com o título O Manifesto dos Estudantes de Munique. A semente plantada por Sophie floresceu, tornando-se um símbolo da outra Alemanha, aquela que resistiu. A moral da história de Sophie Scholl é um farol para todas as gerações. A integridade moral vale mais do que a segurança pessoal. Ela nos ensina que o maior perigo para a liberdade não é a tirania do opressor, mas o silêncio e a apatia do oprimido. Seu exemplo prova que a verdadeira revolução começa na consciência individual. Sentir-se assim,
Com o coração acelerado pela emoção e o espírito elevado pela reflexão sobre o poder da verdade, é a sua recompensa por ter assistido a essa jornada. Se você ficou tocado pela determinação inabalável de Sophie, clique agora na tela e assista ao nosso próximo vídeo sobre Klaus von Stauffenberg, o coronel que tentou matar Hitler com uma bomba e quase mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. A luta pela liberdade continua.